Tite é do Flamengo. Todo mundo sabe que o técnico Tite é do Flamengo. Mas cadê o anúncio oficial? Por que o Flamengo não oficializa logo e acaba com essa novela Tite? Meus amigos, vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que por final muito bom para o Botafogo, mas pra gente não foi nada boa, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, Botafogo ganhando nesse exato momento o Fluminense, o clássico contra o Fluminense. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre renovações de contratos, principalmente de Gabriel Barbosa, que vem pedindo um alto salário no Flamengo, e o Flamengo colocou Gabriel Barbosa lá para o final da fila e só vai retomar as conversas sobre renovação com o Gabigol a partir do início de 2024. Por se falar em renovação, vou falar também sobre a situação envolvendo Bruno Henrique e Everton Ribeiro. O Flamengo tem que tomar cuidado, tem que resolver a situação envolvendo esses dois atletas, principalmente o nosso atacante Bruno Henrique. Então fica coladinho com a gente, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre essa rodada de número 26 do Campeonato Brasileiro, porque por final, muito bom para o Botafogo, né? Tá rindo aí à toa, fazendo a sua parte, claro, vencendo o clássico contra o Fluminense e indo a 55 pontos. O Flamengo, que nada bom nessa rodada foi para o Flamengo, nessa rodada do Brasileirão, empatando com o Corinthians, deixando de chegar à segunda colocação do Campeonato Brasileiro e ainda por cima vendo o seu adversário, seu rival Botafogo, né, aí chegando a 55 pontos do Brasileirão. Neste momento, os jogos que estão aqui já em final, né? Etapa final aí, já está acabando aqui, ó. O Grêmio perdendo para o Internacional, Clássico Gaúcho, Internacional 3-2 no Grêmio. Botafogo e Fluminense. Botafogo vencendo por 2-0 o Fluminense aí, batendo o Fluminense. Palmeiras perdendo para o Santos, 2-1, Clássico Paulista aí, acontecendo também. Agora a gente vai aguardar o jogo entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino que pode aí diminuir a vantagem da liderança do Botafogo, porque o que a gente pode aqui acompanhar é o seguinte, né? O Botafogo abre 10 pontos do Red Bull Bragantino e 11 pontos do Flamengo. Lembrando que o Flamengo está na quinta colocação e o Red Bull Bragantino na segunda colocação. O Red Bull com 45 e o Flamengo com 44 pontos. O Botafogo vai a 11 pontos do nosso Mengão queridão e 10 pontos do Red Bull Bragantino, que ainda joga contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O jogo está começando nesse exato momento para Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Mas o importante é o Flamengo fazer a parte dele, porque essa reta final do Campeonato Brasileiro vai ser pegado, vai ser dose, não vai ser mole para ninguém. Não vai ser mole para ninguém, tanto para quem está na parte de cima da tabela, como também para quem está lá na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre as renovações de contratos de Bruno Henrique, Everton Ribeiro e também a situação envolvendo Gabriel Barbosa, que o Flamengo jogou Gabriel Barbosa para o final da fila, deixa eu falar aqui sobre a situação envolvendo o técnico Tite. Todo mundo já sabe, Tite é do Flamengo. Ninguém fala outra língua neste momento. É só Tite, já está acertado com o Flamengo. Tite é do Flamengo. Mas por final, porque o Flamengo ainda não anunciou o técnico Tite. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, né, em entrevista coletiva após o jogo contra o Corinthians neste último sábado, deixou claro que de hoje não passa. Hoje terá um ponto final da novela Tite no Flamengo. Mas a gente está aguardando essa expectativa. Se está tudo acertado, o Flamengo tem que anunciar. O Flamengo tem que oficializar a chegada de Tite. Tá, tudo bem, eu posso estar gravando esse vídeo aqui, o Flamengo já está anunciando o Tite nesse exato momento. Mas até o momento da gravação desse vídeo, o Flamengo ainda não anunciou, né, a chegada de Tite. Lembrando que o elenco do Flamengo ganhou folga neste domingo, tem folga também nesta segunda-feira e só retorna aos trabalhos, se reapresenta ao CT do Ninho do Urubu para os treinos a partir
da próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Lembrando que o Flamengo só entra em campo agora no próximo dia 19, na próxima quinta-feira da outra semana, depois da data FIFA, que acaba no dia 17. E no dia 19, o Flamengo vai até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro pela 27ª rodada do Brasileirão. Daqui para lá, o Flamengo tem esse tempo livre para trabalhar com a possível chegada do Tite, poder trabalhar esses 10 dias preparando a equipe para enfrentar o Cruzeiro e seguir firme aí, tentar conseguir chegar, brigar pelo título do Brasileirão, que neste momento tá difícil, beleza? Bom, agora vamos falar sobre renovações de contratos. O Flamengo jogou Gabriel Barbosa para o final da fila de negociações para renovar contrato nessa temporada. Lembrando que, diferente de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que tem contrato se encerrando no próximo dia 31 de dezembro, Gabriel Barbosa, o contrato de Gabriel Barbosa vai até o dia 31 de dezembro de 2024. E de acordo com as informações trazidas pelo Coluna do Flamengo, Gabigol foi para o final da fila e o Flamengo só deve retomar conversas pela renovação de contrato no início de 2024. Isso porque a pedida salarial do atacante, com pouco mais de 50% de aumento em relação aos vencimentos atuais, não agradou o clube nas primeiras tentativas, e com isso as tratativas foram adiadas. Finalizando a quinta temporada pelo Flamengo, Gabigol soma 11 títulos, 151 gols em 261 jogos disputados. O camisa 10 é o 7º maior artilheiro da história do Flamengo e um dos maiores ídolos de todos os tempos do clube de regatas do Flamengo, do time carioca. Então tá aí, né, Gabriel Barbosa pedindo um alto salário para renovar seu contrato. O contrato de Gabigol ainda vai até o final de 2024. Neste momento a gente sabe a situação, né? Gabigol aí que vem passando, oscilando muito, caiu muito na verdade. Gabigol não vem jogando o futebol que vinha jogando. Então assim, o Flamengo já começa a pensar e jogou o Gabigol para o final da fila de negociações pela renovação de contrato de Gabriel Barbosa. O Flamengo fez certo. Ontem o técnico Mário Jorge, ele deu algumas declarações e pediu aí a torcida para ajudar Gabigol nesse momento de Gabigol. Ele falou o seguinte: é difícil falar de um jogador profissional e falar que vão oscilar. Essas oscilações vão acontecer durante a temporada. Cabe a gente ter sabedoria para identificar isso também. Gabi é um cara que tem muita história no clube. A gente não pode descartar tudo isso. Precisa tratá-lo com carinho para que ele possa performar tudo aquilo que a gente acha que ele pode entregar. É tratar com calma, com paciência. A torcida também precisa ter um pouco de paciência com ele. Apoiando é o melhor cenário para ele sair dessa fase. Disse aí o técnico Mário Jorge, interino, que inclusive está aí no Brasileirão invicto, né, nessa temporada. Mário Jorge, que não perdeu um jogo ainda desde que assume o Flamengo, toma a rédea do elenco depois que algum técnico é demitido. Foi assim com o técnico Vitor Pereira. Ele assumiu vencendo o jogo na estreia do Brasileirão contra o Coritiba, e assumiu também agora com a saída de Jorge Sampaoli, vencendo o Bahia e empatando com o Corinthians. 2 vitórias e um empate no Brasileirão. O técnico Mário Jorge pedindo apoio aí a Gabriel Barbosa. O que você acha sobre a situação de Gabigol? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Agora vamos falar sobre a situação de Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Henrique, Flamengo, será que realmente o Flamengo está fazendo jogo duro para renovar o contrato de Bruno Henrique? Rapaz, olha só, eu vi uma matéria lá no Twitter, eu não me recordo agora realmente quem foi que trouxe, mas eu vi uma matéria, eu nem dei muito crédito. Mas é o seguinte, o Palmeiras está aguardando apenas o ponto final do Flamengo em relação ao Bruno Henrique para poder chegar com tudo. O Palmeiras já tem, posso dizer assim, um aval, entre aspas, do Bruno Henrique. Caso ele não continue no Flamengo, vai para o Palmeiras. Mas eu acho isso muito difícil acontecer, tá, gente? A reunião que estava para acontecer neste último sábado em São Paulo foi adiada para a próxima sexta-feira. Tudo já está acertado com o Flamengo. Essa é a informação que temos. Apenas a base salarial, porque é normal uma negociação de renovação
o jogador pedir uma valorização salarial em sua renovação e o Flamengo vem divergindo aí esses valores que não foram informados. Mas a gente segue na expectativa para Bruno Henrique seguir no nosso Mengão queridão. Por outro lado, o presidente Rodolfo Landim já deixou claro e já pediu para Marcos Braz e Bruno Spindel agilizar a renovação do atacante Bruno Henrique. Já em relação a Everton Ribeiro, é uma situação que a gente, posso falar assim, o Flamengo ainda não está em uma negociação concreta com Everton Ribeiro. Segundo o próprio jogador, ontem, após o jogo contra o Corinthians, ele falou que não existe nada ainda, que nenhuma conversa foi elaborada ainda em relação, tanto nem de um lado e nem do outro. Ou seja, ainda não existe uma conversa pela renovação de Everton Ribeiro. Será que o Flamengo realmente não pensa em renovar o contrato de Everton Ribeiro? A gente sabe que o Flamengo vai passar por uma reformulação no elenco, com essa possível chegada do Tite. Como eu já falei, o Tite pode estar sendo anunciado agora, mas até o momento ainda não foi anunciado, né? Mesmo estando certo, como todo mundo já sabe, mas ainda não foi anunciado. Flamengo deveria ou não deveria renovar com Everton Ribeiro também, junto com Bruno Henrique? Essa é uma questão, uma pergunta que a torcida quer saber muito. Na minha opinião, o Flamengo deve sim renovar com Everton Ribeiro. Não só com Bruno Henrique, mas também com Everton Ribeiro. E você? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? O dia agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.